Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste sábado mariano, o Senhor quer nos alimentar com alimento que dura para sempre, perpétuo, eterno. Quem é esse alimento? Como Jesus quer nos oferecer? Vamos acompanhar. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos está falando do próprio Jesus, que é o pão descido do céu. Naquele momento, é claro que eles não perceberam isso, mas nós que já estamos caminhando na história da salvação, que já estamos sempre em contato com a palavra eterna, a palavra de Jesus, a palavra que nos traz sempre esse vigor, que nos sacia, podemos agora, com certeza, continuar sempre professando a nossa fé naquele que tem o poder de curar, de ressuscitar dos mortos, de andar sobre as águas, de multiplicar os pães. Quem é esse que tem o poder? É o pão descido do céu, que quer nos alimentar, e que esse alimento não é só para agora, passageiro, mas para toda a vida, até a vida eterna. Como é que Jesus vai fazer isso? Se entregando, se doando, sua paixão, morte, depois ressuscitando. E antes ele diz: é meu corpo, o meu sangue, tomai, comei, tomai e bebei, fazendo parte dessa nova aliança para a remissão dos pecados, que seja alcançado a todos. Vejam que maravilha, como Jesus é bom, como Jesus é misericordioso. Ele sabe dos teus problemas, das tuas dificuldades, das tuas doenças, das feridas abertas na alma, sabe de tudo isso. Como ele sabia que ali só tinha 7 pães, ele sabia que tinha poucos peixinhos, mas ele queria a participação dos discípulos nessa distribuição desse milagre, assim como ele quer a nossa, quando nós oferecemos já consagrado o seu corpo e o seu sangue, para que você não desfaleça diante das preocupações da vida, diante dos problemas, diante de tanto cansaço, diante de tanta pressão. Jesus não quer que você desfaleça no caminho da vida, mas que seja reerguido por Ele, seja fortalecido. E isso acontece na Santa Eucaristia. Por isso que sempre nos domingos eu digo: hoje é domingo, dia do Senhor, vamos à missa toda a família, porque lá Jesus quer nos renovar, quer nos alimentar, quer nos revivificar até o último minuto, até o último segundo da nossa vida. O próprio Jesus disse: estarei convosco até o fim dos tempos.
Isso é uma confirmação, é uma promessa que está garantida para ser executada. Basta crermos no Senhor. Por isso que hoje, nesse sábado, pela intercessão de Nossa Senhora, vamos pedir: ó Mãe querida, nos leva sempre a teu Filho amado. Nunca nos deixa passar necessidade desse pão eterno. Pelo contrário, pede sempre a teu Filho que nos inspire, que a gente tenha necessidade deste alimento do céu, descido do céu. É claro que o Evangelho fala que Jesus também disse que é preciso se preocupar com o corpo, alimentar bem o corpo. Então, o alimento que Jesus quer, que é o alimento da alma, mas você precisa cuidar da tua saúde. Precisa sempre estar cuidando da saúde. Porque quanto mais você estiver preparado, você estiver preparada, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, Jesus vai poder, através de ti, distribuir, como fez com os discípulos, a sua graça, a sua bênção, o seu poder, a sua própria pessoa como alimento eterno. Que Deus abençoe a você, a sua família. Não falte a missa aos domingos. Se alimente do sacrifício, da hóstia consagrada, para o seu bem e o bem de toda a família. Deus abençoe, em nome da Trindade Santa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo e santo sábado para todos nós.